Graça e paz, igreja. Eu falei esse nome igreja foi proposital, porque talvez você esteja passando a mesma coisa que eu, procurando um lar, uma igreja. E eu vou contar um pouco do meu caso, eu vou me abrir, porque eu acredito que quando você se abre, isso é a função até da igreja, de que quando você conta o seu testemunho, ou quando você chega no seu pastor e fala o que está acontecendo, isso automaticamente vem cura para você, vem libertação, né? Porque você vai, eu vou citar palavras aqui, o que eu estou falando não vai ser nada fora da palavra de Deus, vai ser tudo da palavra de Deus. É um tema sensível. Na verdade, eu vou estar me expondo um pouco da minha vida para vocês, mas eu estava orando e tive confirmações de pessoas para estar falando sobre isso. De eu estar falando que vidas seriam curadas de alguma forma, ou também iriam me ajudar com na verdade é mais, não vou mais responder para você, mas talvez trazer até mais dúvida. E você talvez seja a minha cura, né? Mas uma coisa é certa, que o Senhor esteja presente nesse vídeo. Amém? E o tema é: qual a igreja certa? Qual eu devo escolher? E uma pergunta responde outra? Difícil, né? Eu posso estar falando porque a gente sabe o que significa a igreja. Você deve estar passando que nem a mesma coisa que eu, né? Quando nós somos, por exemplo, eu sou um presbítero, eu tenho anos de uma denominação e da outra denominação também fiquei um pouco, certo? E você já, como eu sou um presbítero, você já conhece a palavra. Então talvez você é um pastor, você é um presbítero, você é um diácono, você tem um certo conhecimento da palavra, às vezes do que um membro, né? Às vezes não, às vezes um membro tem um conhecimento melhor do que muito presbítero aí pregando. Mas aí eu também acredito sobre o corpo de Cristo, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque nós já sabemos o que significa a igreja, né? O que significa a igreja? Significa o corpo de Cristo, como está. Eu vou citando aqui, galera, que são muitos textos. Depois você pausadamente vai lá, procura o texto, estuda o texto. É muito importante que você estude a palavra de Deus. E você entenda. Em 1 Coríntios 12, 27 diz que o corpo, né, que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Também a igreja, o que ela é? A noiva de Cristo, Efésios 5, 25, 27, certo? O edifício de Deus. Porque lá está escrito que os cristãos são escritos como pedra viva, 1 Pedro 2,5, que formam um templo espiritual, né? E a família de Deus é uma comunidade de irmãos adotados por Deus através da fé, Efésios 2,19. Então, tudo isso você já deve estar calejado de saber, você sabe que é a igreja, e você sabe qual a necessidade da igreja. E estou falando tripé, o que tem na igreja. Eu estou dando uma mini aula, eu sei que vocês não estão aqui para isso. Mas o que? Primeiro, doutrina, o aprendizado constante das escrituras. Nós aprendemos em casa também, mas através do testemunho do irmão e através também das experiências que um tem, acaba passando para nós, passando para você, certo? Isso é doutrina. A comunhão, que é a coinomia, né? Compartilhar a vida de bens e até de apoio mútuo. Partir do pão, que é a celebração da Santa Ceia, isso é muito importante. O Senhor falou para nós fazermos, celebrarmos, é uma homenagem ao sacrifício, para nós relembrarmos o sacrifício de Jesus. E a oração, que é uma comunicação coletiva e também individual com Deus. Nós achamos que somente se você orar sozinho vai ser bênçãos, tudo bem, mas também há uma ordenância, né, sobre a oração em conjunto. Pedro estava preso e através da oração da igreja que ele foi liberto, não foi através de uma pessoa. A Bíblia também ela não mente, ela não fala assim, olha, por exemplo, foi por causa da oração de uma pessoa, mas porque eles estavam reunidos e isso aconteceu. Não, o que nós lemos é o que? A palavra de Deus diz que ela, por causa através do corpo de Cristo, certo? Pedro foi liberto. A oração da igreja. Então há mais uma vez, sobre a igreja, né? E ela tem a missão.
de evangelismo, de falar a palavra, não só nós individuarmos, a igreja também. É como eu posso dizer, eu vou dar um propósito. Eu sou o dedo da igreja, ou o braço, vamos dizer a mão. Eu sou a mão da igreja. E a mão tem que pegar no braço e falar, vem aqui. A mão é que dá a mão, cumprimenta, recebe, certo? E é a mão que leva ela, é o evangelismo que leva até o evangelho, até a noiva de Cristo. Então é a mão que também convida outro corpo para participar com a cabeça que é Cristo. Também a igreja serve não só para evangelismo, mas discipulado. Ensinar as pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. A palavra ela nos ensina, ela é fundamental, correto. Mas mais uma vez, a ordenança do Senhor é que cada um fale para o outro. Senão não existia. Senão toda vez não existiria igreja, irmãos. A verdade é essa, não existiria igreja. Lá naqueles tempos de Jesus, e Jesus não foi contra a igreja, pelo contrário, nós temos até revelação dele passeando no meio da igreja, ele passeia ainda no meio da igreja, amém? Serviço, ser sal da terra, luz do mundo, influenciando a sociedade através de boas obras e justiça, Mateus 5, 13 e 16. E aí há um grande debate que pessoas falam que você pode fazer isso individualmente ou com pessoas, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, tá certo? Então você já percebeu que eu estou defendendo a igreja e eu entendo a importância da igreja. Então a primeira pergunta, tenho que estar numa igreja? Tem. Você deve estar numa igreja. Já respondeu. Mas há um movimento hoje chamado desigrejados. O que eles defendem? Que toda a igreja foi criada, mas hoje todas as igrejas, só que é muito louco, que todas as igrejas se perderam e que você não precisa de igreja. Você não precisa estar numa igreja. Você não precisa dar o dízimo, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar em comunhão comigo. Não, você não precisa. Porque todos os líderes de igreja são coronéis. Só que eles não usam uma palavra todos. Geralmente eles vão falar assim, algumas igrejas. E, na boa, algumas são isso mesmo que eles estão falando. São coronéis que servem, que têm um domínio e que usam o evangelho para dominar as pessoas, para o bem próprio. Eu vou ser um omisso dizer para você que não existe isso? Não, existe. Existe muito isso. Nós não podemos só olhar esse tipo de situação. Nós não podemos só nos conformar com isso. E eu vou me expor agora, esse é o momento que eu vou me expor. Eu vou contar algo que eu estou passando. E depois, é claro, eu tenho o quanto a palavra ela me confronta. E enquanto eu tenho sentido incômodo com isso. Porque é a palavra, né? A nossa fé é Jesus. A palavra é a nossa regra. E o quanto isso eu tenho sido cobrado pela palavra. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Alguns nomes eu vou citar, certo? Outros não. Porque acredito que se eu me expondo nomes, eu não quero de forma alguma denegrir, falar mal de pastores, falar mal de instituição. O meu papel aqui não é esse. Mas você vai entender o que eu estou sentindo e coisas que eu vivi, talvez você viveu também. Por isso você ainda está na dúvida. Por isso você ainda está nessa inércia, como eu vou declarar e vou falar aqui o que eu estou passando. Né? Eu entrei na Igreja Renascer em Cristo Apostólica, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, na época da sede Lins de Vasconcelos. Numa época em que, se você entrasse numa igreja, você teria que andar de terno, e que várias vezes, e eu isso aqui, irmãos assembleanos, amo vocês, tenho pessoas que são da Assembleia de Deus, depois eu vou, né, já participei de uma assembleia, e vocês são bênção, e vocês foram importantes, são importantes para o Evangelho e para a obra de Cristo, e também são a igreja, a noiva de Cristo. Independente dos escândalos, independente do que for, vocês são a noiva de Cristo. Não é o papel que eu estou falando. Mas uma época que muitos deles falavam que não podia ter televisão em casa, mas tinham televisão em casa. E quando a gente passava na porta das assembleias, falavam, os irmãos de porta larga.
Eu convivi nisso. Porque era um evangelho que não podia usar roupa como essa aqui que eu estou pregando. Como estou falando com você hoje. Não podia se usar. Mas eu nunca olhei para a igreja. Eu nunca olhei para os outros. Se estava certo, se eles estavam errados, eu nunca olhei. Eu olhei para o meu chamado para Jesus Cristo. Eu olhei para aquilo que Deus tinha como chamado e eu entendia que o meu chamado era na renascer. Então fui buscar, irmãos. Fui lá, fui diácono, fui presbítero, errei bastante, acertei bastante. Só que no meado tive já sempre, eu acredito, e agora um desabafo meu, eu acredito que eu sempre tive divergências com alguns líderes, bispos, né? Mas não bispo, mas bispos regionais. Nós tínhamos bispo estadual, bispo regional. Estou falando isso há tempo atrás. E por decisões administrativas. Mas independente das situações de calúnia, de falarem que os pastores estavam roubando, de verem pastores, não o apóstolo Estevão a bispa, tá? Mas outros pastores roubando. E por sinal, por um certo tempo eu também trabalhei na gospel. Eu via pessoalmente o apóstolo, a bispa, os bispos, vi coisas boas, excelentes. Vi até uma coisa da bispa Sônia que me marcou bastante, que eu posso estar falando em outro vídeo, e que foi bênção. Uma mulher de Deus, o apóstolo é um homem de Deus que tem falhas, que às vezes tem visões, eu posso, não sei se é visão equivocada, mas quem não erra, eu também tenho, e a gente tem que aprender a errar. E aprender com os erros, né? Não errar, aprender com os erros, desculpa aí. E eu vi muitas coisas. Vi pastores serem ungidos porque tinha dinheiro. Também vi pastores sendo honrados e sendo consagrados a Deus porque era Deus que falou. E eram servos de Deus que pregavam a palavra muito bem. Pessoas que só porque dão oferta, elas eram tratadas bem na igreja. Mas também eu já vi igrejas que pessoas porque eram pobres e às vezes não tinham, foram acolhidas. Como eu, muitas vezes eu não tinha uma cesta e fui acolhido pela igreja. Eu não posso falar isso. Eu não posso ser hipócrita de catar e apontar os... E é uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas pegam os erros, risca tudo, risca os acertos e só fica com os erros. E já fala, essa igreja não serve para mim. Mas, o que... Cássio, então, presbítero, por que você saiu da igreja? Por que você saiu do seu chamado? Então, você está falando que era o chamado, que era... Eu sempre orei para que eu mudasse não a visão renascer, que tinha uma coisa chamada visão renascer, que era excelente. Que eu tinha propósito, e cara, para ganhar vidas, com amor a vidas, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Nada igual. Né? Muitos servos de Deus reclamam que você tem que ter um preparo para fazer o evangelho, para pregar o evangelho. A Renascer sempre foi assim, cara, você ama Deus, então vai lá, faz a obra. E é muito louco isso, porque me ensinou muito. Quantas vezes eu mesmo não tinha teologia, não sei o quê, mas Deus me usou. E eu já vi muitas pessoas que não tinham teologia derrotando o cara que era teólogo. Mas como pode isso? Cara, não sei, mas eu vi. Eu falei, eu sou testemunha. Tem gente que fala que viu a orelha crescendo de novo. Como é? Isso eu não sei. É impossível. Mas as pessoas têm testemunha e aconteceu. Como ressuscitar de mortos, outra coisa. Então, irmão, melhor é crer. Né? É a fé e crer. Enfim, estava na Renascer, tudo de boa. Entrou mudou o pastor, nossa igreja foi fechada por causa de falta de aluguel, eu não quero nem entrar nesse detalhe, porque a gente estava conseguindo pagar o aluguel, mas foi decidido que tinha que tirar por causa de uma ação na justiça, e até entendo os dois lados. Então fecharam a igreja. De vez nós procuramos, mas fecharam a igreja, nós fomos para uma cidade, uma cidade no interior. E eu me senti muito que, fica aí, mas não faz nada porque, sei lá, acho que você não anda do meu time, você não tem a mesma visão. Eu me sentia muito dessa forma, né? Como fechou a igreja, veio muitos irmãos dessa igreja e eu me senti muito incluído. Não por todos. Aí quando eu cheguei nessa nova igreja, não por todos, mas por alguns, foi bênção. Foi bênção. Alguns muito me atenderam, me honraram. Mas eu não brigava com esse cara, com esse pastor, não brigava, não discutia, mas eu tinha essa sensação. Eu tinha essa sensação que eu estava ficando isolado. E começou a vir um desgaste, cara, não é o meu lugar. Pois bem, veio a pandemia, eu parei de ir na igreja, veio a pandemia. E aí eu fui trabalhar
com um pastor renomado, que eu não quero citar o nome. E trabalhei com esse pastor. E ele é muito bom em teologia. Ele é muito bom no debate. E eu trabalhei com ele. Conheci a vida, conheci o trabalho. Trabalhei com ele nos alguns dos primeiros projetos de 2000, depois da pandemia, porque ele já é velho já, de rádio, televisão. Mas na internet, a era da internet, acho que fui eu que comecei. E eu não queria citar o nome dele, mas eu trabalhei com ele e ele tinha vídeos, produzia vídeos sobre falar, né? Sobre textos de apologética. Né? Livro era sobre apologética, então era vídeos, cursos sobre como você saber da palavra. E nisso tinha igrejas que você não deve congregar. E estava falando sobre igrejas neopentecostais. Eu assisti o vídeo, me impactou. E eu falei, é isso. Eu também concordo com tudo que você está falando da neopentecostal, então eu vou sair. Então, nesse dia eu decidi, não vou estar mais na neopentecostal. Mas aí demorou anos, irmãos, para entrar numa igreja. Eu fiquei sem igreja, as coisas em casa. A minha fé não perdi porque eu conheci muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas famosas, pastores que... Pastor Adriano, conheci. Pastor Pastor Hernandes Dias Lopes, conheci. Vários pastores da Assembleia, vários pastores hoje renomados. Depois que eu não lembro os nomes, né? Que eles iam... A Karina Bach eu conheci, né? Silas Malafaia. Conheci um monte de pastores famosos que hoje pregam e consegui de andar com eles e conhecer. Pois bem, mas aquela cobrança, você precisa de uma igreja, você precisa de uma igreja, você precisa estar numa igreja. Então, eu comecei a procurar igreja junto com a minha família e eu tive um sonho, eu estava em dúvida em duas igrejas, que era uma igreja antiga, mas que ela é pentecostal, eu acredito que é pentecostal, só que toda vez eu olhava, eu entrava nessa igreja, é uma palavra abençoada, mas eu olhava a pessoa de terno e falava assim, cara, Deus chamou pra isso. Entendeu? Pra estar ceando com terno. Eu não tenho nada contra. Se esse vídeo ficar muito comprido, tá? Vai ter duas partes, tá bom? Do desabafo.